noite, meus amados irmãos em Cristo. Com muita alegria que estamos hoje festejando, um novo ano que estamos iniciando com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe até aqui, que nos protegeu para que pudéssemos estar aqui hoje, passar por esse ano de turbulências, esse ano atípico, de muitas dificuldades. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E é por Ele que estamos aqui hoje para adorar, para engrandecer o seu santo nome, para louvá-lo. E com esse intuito de agradecimento é que estamos hoje, nesse momento tão especial, alegres e honrados por falar no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar o diácono Demétrio para estar orando agora pelos trabalhos que vão ser ofertados nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor da glória, Deus Santo Todo-Poderoso, glórias e honras nós te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que Tu nos concedes, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para fazer esse culto de adoração e exaltação ao Teu santo nome, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste conosco nesse ano, Senhor, por todas as providências, Senhor, por todos os benefícios, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, que Tu tem trazido para a vida dos Teus servos, Senhor amado, para essa humanidade caída, Senhor. Cada ato de misericórdia, cada compaixão que Tu tem derramado sobre a nossa terra, Senhor. Obrigado por tudo, porque Tu és grande, Senhor. Te exaltamos e Te adoramos, Senhor. Agora nós queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor conduza todos os trabalhos que serão feitos hoje à noite, Senhor. Conduza cada coração aqui, Senhor, que irá Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E guia-nos, Senhor. Queremos navegar, Senhor, no Teu grande mar, no mar do Santo Espírito, Senhor, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, como assim deve ser. Nós Te adoramos e Te exaltamos por tudo, Senhor, assim que nós Te oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Cristo caminho abriu.
profetizo vida em meio a este vale. Sobre tua palavra tudo irás fazer. Profetizo vida em meio a este vale. Sobre tua palavra tudo irás fazer. Ezequiel, meu filho amado, diz o que vem. Eu vejo sequidão, ossos pelo chão. Será que tu tem fé para profetizar? Será que você crê que um exército do vale eu posso formar? Estende a sua mão para onde eu te ordenar. Abra sua boca e profetiza, filho. Abra sua boca e profetiza, filho. Profetizo vida em meio a este vale. Sobre tua palavra tudo irás fazer. Profetizo vida em meio a este vale. Sobre tua palavra tudo irás fazer. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Glórias te damos, meu Deus. Aleluia. Santo e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glórias a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no
Aleluias, glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor Jesus. Meus amados, eu gostaria, nesse momento, de trazer um versículo para a nossa meditação nessa noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 44. Amém? E diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Aleluias. Meus amados irmãos, nessa noite, esse verso, ele me trouxe no mais profundo do coração esse sentimento de gratidão. Essa passagem foi contada por Jesus sobre uma mulher pecadora. E essa mulher pecadora, no instante ao qual ela teve os seus pecados perdoados, ela teve a alegria da salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Tá certo. Os cabos não estão ajudando hoje, mas glórias a Deus por isso. Aleluias. E essa mulher, quando ela teve o privilégio da salvação dada pelo nosso Mestre, a primeira coisa que ela fez foi ela adentrar em um espaço que estava tendo uma festa, estava sendo celebrada uma festa, não com as honrarias que a época permitia para o convidado, que era Cristo. Não foi ofertado a água para os pés, que simbolizava que a pessoa era bem-vindo, que o convidado era bem-vindo à casa. Não foram ofertados o ósculo, não foram ofertados o azeite e as outras coisas. Mas Jesus, ele foi honrado, não pela mão do dono da casa, não pela mão do homem pecador, que possivelmente tivera dado essa festa para testar Jesus, para ver ele dizer uma palavra incorreta, ao qual ele pudesse ser acusado perante o Sinédrio. Mas ainda não tinha chegado o tempo da graça de Deus para Cristo. E essa mulher o honrou de forma sublime. Ela lavou não com água natural, mas com água do interior dela, o qual verteu dos seus olhos. O dom da salvação ao qual recebeu, ela o manifestou através dos seus olhos, que choveram torrentes, em agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual a tinha perdoado. E ela o lavou, ela o recepcionou na casa, na terra e no seu coração. Essa foi uma das maneiras a qual ela achou para retribuir tudo aquilo que ela recebeu de Jesus. Ela, por ser uma mulher pecadora, ela não tinha o direito de estar naquela festa. Possivelmente ela não fora convidada. Mas, quando Deus chama, a gente adentra em locais que a gente não imaginaria ter coragem de entrar, meus amados. É por isso que a palavra de Deus hoje é pregada em comunidades difíceis. É por isso que a palavra de Deus é pregada dentro de células de reeducação de pessoas. Em comunidades, em situações e em países em que o cristianismo não é aceito. É porque aquele que nos enviou, é o que nos chama, ele tem poder sobre todas as coisas. E é por ele que estamos aqui hoje, para prestar toda a nossa gratidão em louvor e em adoração. Aleluias. Amém? Meus amados, eu gostaria de estar convidando a irmã Paloma também para nos trazer um salmo que o Espírito Santo lhe enche o coração. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém.
pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no Salmo 57. Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Glórias a Deus. Aleluia. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém, Jesus. Que nós possamos ter em mente esse salmo. Que o Senhor é o Senhor que nos protege em meio às dificuldades. Que nos ajuda contra o inimigo, contra todos que nos perseguem. E que nós estejamos na nossa boca sempre um louvor e uma adoração ao Senhor. Aleluia. Em todas as circunstâncias. Glórias a Deus. Santo e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.
meus amados irmãos, e nessa noite oremos pelo servo de Deus que nos trará a palavra, o nosso combustível material e espiritual para a nossa jornada pela busca da salvação. Senhor Deus, nessa noite te pedimos, Senhor, com toda a humildade de nosso coração, que derrame o Espírito Santo sobre o teu servo, Senhor, para nos trazer a tua mensagem nessa noite. Já sentimos a tua presença, Senhor, já estamos com o coração alegres, mas queremos mais de ti, Senhor. Somos insaciáveis pela tua palavra. Abençoa o teu servo, Senhor. Torna ele vaso, Senhor, para a tua casa, no teu tabernáculo. E nos dá, Senhor, o pão do céu através do teu servo nessa noite. Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Primeiramente, eu gostaria de saudar aos irmãos com a paz do Senhor. Agradecer ao convite mais uma vez, a GR Nayara, pela oportunidade. Saudar toda a comunidade da Igreja Assembleia de Deus Vencendo em Cristo, pela oportunidade de estar usando aqui o canal dele e da igreja, assim, dos representantes da igreja, para levar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus é um motivo de grande honra, grande alegria, mas também de grande responsabilidade. Então, que o Senhor abençoe o seu servo, conforme a oração do nosso irmão Jerry, para que o que sai da minha boca seja a sua palavra, única e exclusivamente sua palavra, para que o seu nome seja glorificado através das vidas que nos ouvem. Recebam os abraços dos nossos pastores Samuel e André, da Igreja Congregacional Central de Campina Grande. Eles disseram que quando eu fosse ter a oportunidade de novo na live, mandasse um abraço deles para a Igreja Assembleia de Deus. Então eu estou fazendo aqui, tá, pastor? Você vai ver o vídeo depois. Está aí a consideração, tá? Devidamente registrado. Amém. Hoje, meus irmãos, quando eu estava meditando na palavra de Deus há alguns dias, que eu queria trazer para cá, eu pensei em algo que seria bom para o início do ano. Estamos começando um novo ano, certo? Temos grandes esperanças para esse ano, como a chegada da vacina, algumas outras esperanças em relação aos problemas econômicos do mundo, mas nós precisamos nos ater à palavra de Deus, que é a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, nada mais adequado do que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança é o Filho de Deus, que está conosco todos os dias, nos dando livramento, derramando das suas bênçãos sobre nossas vidas. E nada mais propício do que começar o ano relembrando do sacrifício do Senhor Jesus. Temos que nos amarrar temos que nos ater a Ele durante todo esse ano, porque do mesmo jeito que vai ser um ano de grandes esperanças, também é um ano de grandes, vamos dizer assim, desafios, e nós precisamos estar alicerçados na cruz, que é o melhor caminho que nós temos de seguir. Aleluia. Para que o Senhor seja a nossa rocha constantemente. Então hoje nós iremos ler, meus irmãos, e meditar na palavra que se encontra em Isaías. E nós iremos falar do capítulo 53, certo? 53 de Isaías. E vamos fazer uma breve reflexão sobre a cruz de Cristo. Vamos relembrar o significado da morte dele para as nossas vidas e meditar um pouco no que esse capítulo nos traz acerca dos motivos pelos quais Cristo foi à cruz morrer por nós. A gente precisa trazer isso à memória logo nesse começo de ano, para que nós possamos passar um ano bem, refletindo, pensando sobre o que significou esse sacrifício na cruz.
certo? E aqui nós temos um texto de Isaías, certo? Que é o texto 53, que provavelmente é o texto mais importante do Antigo Testamento acerca da redenção, da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Obviamente, no Antigo Testamento não havia ainda a passagem de Jesus pela terra, mas os profetas já faziam menção dessa chegada do Messias e como ele iria à cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, o capítulo 53, ele traz os bastidores do que aconteceu por trás do sacrifício de Cristo. Ou seja, nós temos um texto aqui, certo, do Isaías 53, que foi escrito 700 anos antes da morte de Cristo, mostrando também e evidenciando a sintonia que o Antigo Testamento tem com o Novo Testamento. E vamos ler agora e meditar um pouco sobre esse texto, para a gente entender esse destaque sobre a morte do Senhor Jesus. Então vamos lá, 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha nenhuma beleza, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas não nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E, pelos transgressores, intercedeu o seu leito de morte, dizendo: tem misericórdia deles, que eles não sabem o que fazem. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do capítulo 53 de Isaías, que nos traz esse registro de como seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí a gente tem que começar a lembrar, meus irmãos, muitas vezes a gente pode fazer algumas perguntas por conta da fraqueza da nossa carne. Por exemplo,
Eu estou sozinho há tanto tempo, o Senhor não tem visto a amargura dos meus dias, não tem me acudido no momento da aflição, tem se esquecido de mim. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, certo? E damos lugar a esses pensamentos que não fazem sentido diante do texto que nós acabamos de ler, meus irmãos. Nós vemos aqui uma demonstração de um amor tão grande, tão complexo, tão indizível, que nós não podemos dizer em nenhum momento, não faz sentido dizer que estamos sozinhos e o que o Senhor nos abandonou. Esse texto, ele mostra que isso não faz sentido. Como João 3,16 ressalta, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele foi dado por amor de muitos. Como nós iremos discorrer aqui no texto, por causa do versículo, para nós vermos as evidências do que foi que levou Jesus à cruz, e aquele amor tão grande que foi derramado naquela cruz, que já vai fazer mais sentido para a gente, que foi que houve, quais foram os bastidores, por que esse amor é tão grande. Esse versículo, esse capítulo de Isaías nos diz bem, nos responde bem essas perguntas. Então, a primeira menção que nós podemos fazer aqui, em relação à primeira pergunta da palavra, quando nós nos sentimos sozinhos, meio que desesperados no meio da tribulação, eu lhe digo a partir desse capítulo, meu irmão, que vem da palavra de Deus, que o Senhor, ele se tornou carne para substituir você, a você e a mim, a nós todos, na cruz do Calvário. Então, esse é o começo, esse é o firmamento de tão grande amor que Jesus derramou por nós naquela cruz. Ele deixou a glória dele, dos altos céus, para se fazer servo aqui na terra. Ele deixou de ser bendito eternamente para se tornar, para ser feito pecado aqui na terra. Sem transgressão nenhuma, ele foi condenado a ir para a cruz do Calvário, que era o castigo que nós merecíamos por conta das nossas transgressões. Tanto Israel, na antiga aliança, quanto nós, que pertencemos à nova aliança. Deixou de ser adorado pelos querubins e serafins para ser escarnecido pelos homens. E sendo o Senhor do universo, se humilhou até a morte de cruz. E aí, meus irmãos, nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Nós não podemos dizer que nós não somos amados. Nós não podemos dizer que nós estamos sozinhos. E nós não podemos dizer que o Senhor tem nos desamparado. Porque Ele entregou tudo, o maior amor dEle, pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância com o Senhor Jesus. E a Ele seja toda glória e toda honra, pois Ele é digno, meus irmãos. Aleluia. E esse capítulo também nos traz à memória a junção de dois atributos do Senhor, certo? Que eu gosto muito de uma frase que Hernando Dias Lopes geralmente usa quando ele vai pregar sobre a cruz, que ele costuma dizer o seguinte, o reverendo Hernando Dias Lopes: a cruz de Cristo, ela simboliza, ela evidencia o beijo do amor de Deus com a justiça de Deus. E aqui a gente vai agora, meus irmãos, discorrer sobre o capítulo para que a gente possa fazer essa junção do que foi que levou Jesus à cruz e porque esse amor é tão grande que nós não podemos nos sentir desamparados de ser amados por esse Deus. Então, o que é esse beijo do amor de Deus com a justiça de Deus? O amor de Deus está no sentido de que Ele
amou o mundo ao ponto de enviar, deixar que seu filho fosse enviado à cruz no nosso lugar. Ele nos substituiu. Então, o amor de Deus para sobre essa prerrogativa de permitir que seu filho seja enviado até a cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E a justiça de Deus está justamente derramar todo o cálice da ira que estava preparado para ser derramado sobre a vida dos transgressores na vida do seu filho amado. Então, é o beijo do amor com a justiça lá na cruz do Calvário. Se não, vamos dar uma lida sobre o que é que o texto nos diz sobre isso. Se essa frase faz sentido ou não. Gostaria que os irmãos voltassem a ler aí o versículo 10 do capítulo 53. E aí, dentro dessa perspectiva, nós iremos elencar, certo, meus irmãos? Quem foi que levou Jesus à cruz? Quem foi que conduziu Jesus até a cruz do Calvário? Vamos pontuar aí a partir de Isaías 53, que ele não responde bem quem foram responsáveis por levar Jesus até a cruz do Calvário. Então, vamos primeiro para o versículo 10, para que nós possamos ver onde está satisfeita toda a justiça do Senhor sobre nossas vidas. Então, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então, agradou-se o Senhor a moer seu filho. Então, esse cálice estava preparado para nós. É importante que a gente saiba disso, que é o fundamento da nossa fé. Nós merecíamos esse cálice para ser derramado sobre nossa vida por conta de nossas transgressões e de todo o mal que nós temos cometido aqui na terra. Mas Jesus nos substituiu e tomou o nosso lugar. E esse cálice foi derramado sobre a vida dele. E aqui o versículo destaca bem. Agradou ao Pai moê-lo, para satisfazer o seu atributo pleno da justiça. O amor que foi dar Jesus para nos substituir e a justiça, que é alguém vai ter que pagar pelas nossas transgressões, e que foi seu filho amado. Então, primeiro ponto, quem foi que levou Jesus à cruz do Calvário? Fomos nós. Foram nossas transgressões. Se não, vamos ler aqui alguns versículos, para a gente ver se não foi. Então vamos começar pelo versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Vá para o versículo 8. Parte B. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Volte agora para o 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E agora para o versículo 12. Por isso, contudo, a parte final do 12. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então não foi apenas um suplício na cruz, não foi uma condenação da liderança religiosa do povo de Israel naquela época, não foi a força do Império Romano que subjugava Israel, nem foi o povo que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Nenhum deles foi responsável direto por levar Jesus à cruz. Aquele foi o instrumento de Deus usado para que o cálice da ira fosse derramado em cima do nosso Jesus. Então, quem primeiro levou Jesus à cruz foram as nossas transgressões. E isso tem que estar bem claro na nossa mente, para que faça sentido a gente compreender esse amor grandioso do Senhor pelas nossas vidas.
fomos nós. Nós fomos, em primeira instância, nossos pecados foram que levaram Jesus à cruz. Vamos agora analisar mais. Vamos ver quem, em segunda instância, levou Jesus à cruz. Então, nós temos o versículo 6, que podemos ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, Deus Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10a de novo. Todavia, ao Senhor, o Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então, segundo ponto, quem levou Jesus à cruz foi o Deus Pai. E aqui a gente tem uma grande pergunta a ser feita. Eu gostaria que nós fôssemos agora rapidamente lá em Mateus, desculpem. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Olha só. E eis, capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então você vê a mesma ocorrência do texto em Lucas, em Marcos e em Lucas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui nós temos, no versículo 10, o Senhor dizendo: Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus tem o maior amor pelo seu filho. E ao mesmo tempo, no versículo 10, agradou moê-lo. Veja que coisa interessante. Que situação interessante. Como você pode, como um pai que tem o seu filho amado, se agradou dele para moê-lo numa cruz. Se agradou moê-lo numa cruz. Para pensar se é possível compreender o tamanho desse amor. Eu não sei, meus amados irmãos aqui, mas eu me sinto extremamente constrangido quando eu me lembro disso. Do tamanho desse amor. Então a gente precisa ter isso em mente, meus irmãos. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. 2, foi Deus Pai quem agradou moê-lo, mesmo tendo dito nos evangelhos que esse era o Filho amado do qual ele se comprazia, de quem ele se alegrava, de quem ele amava. Então, meus irmãos, esse é o segundo ponto de quem levou Jesus à cruz. Foi Deus Pai, por amor de todos nós. Que nós possamos, meus irmãos, ter isso em mente, do tamanho, da grandiosidade, de quão é incompreensível o amor de Deus por nossas vidas. Faz sentido andar fora dos caminhos de um Deus que nos ama dessa forma? Se faça essa pergunta, meu irmão, meus irmãos. E vamos à terceira. Terceiro ponto para a gente finalizar a nossa reflexão, certo? Que é o ato de Jesus, nosso Deus, nosso Senhor amado, e a cruz voluntariamente. Às vezes nós nos deparamos com certos irmãos, até outras pessoas de outras denominações, de outros credos, que olham para Jesus naquela cruz, com aquele olhar de tristeza, como se estivesse lamentando assim toda a maldade que foi derramada sobre ele, achando que Jesus foi injustiçado. Foi injustiçado pelos homens, pela liderança religiosa da época, pelo poder do Império Romano. E não foi nada disso, irmão. Jesus foi para aquela cruz voluntariamente. Ninguém tinha o poder para
levar Jesus à cruz, daqui na terra. Só Deus Pai poderia permitir tal situação, porque Jesus era Deus. Por exemplo, vamos imaginar. Vamos agora para um versículo mais à frente da Bíblia, que se encontra em Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 39. Esse é o episódio em que a embarcação que se encontrava Jesus e os discípulos estavam passando de uma margem para outra no rio, e de repente a embarcação foi tomada por uma terrível tempestade. E aí nós temos aí no versículo 39, todos acharam, meus irmãos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se bonança, grande bonança. Então o que nós temos aqui? A exata prova de que era 100% homem e 100% Deus. Porque até o mar ele fazia acalmar, as tempestades ele acalmava. Então o que era que custava para o nosso Deus simplesmente emudecer toda aquela situação do seu caminho até a cruz do Calvário? Apenas o seu falar, o seu querer. Mas ele não. Como o capítulo diz, Isaías 53, ele ficou calado, ficou mudo, sendo vilipendiado pelo sinédrio judaico, pelo Império Romano, e não falou nada, apenas se conduziu até aquela cruz para nos substituir, meus irmãos. Ele foi voluntariamente. Se ele quisesse, ele tinha desfeito tudo a qualquer momento. Mas ele queria tomar o nosso lugar. Ele foi voluntariamente. Por isso, ele é o motivo de nós estarmos aqui. Todos os sábados, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Dizendo que Ele é grande e levando Sua palavra, Senhor, para a vida, Senhor, das pessoas. Porque Tua palavra é vida. Tua palavra fortifica, Senhor. E Tua palavra reanima, Senhor. Te louvamos e te exaltamos por isso, Senhor. Então, quem era o Império Romano? Quem era a liderança religiosa na época em Israel? Quem era o povo para escolher Barrabás ao invés de Jesus? Nada. Se o Senhor não tivesse se dirigido até ela voluntariamente. Nenhum deles tinha o poder para fazer isso sobre a vida do Senhor. Então que nós possamos guardar essa meditação no nosso coração. Lembramos que nós não estamos sós. Nós temos um Deus que não nos permite que entremos em desespero. Ele cuida de todas as coisas. Se coloque no altar de adoração a Ele, que Ele vai estender tuas mãos e vai te proteger, te sustentar até o dia final, até o dia que nós iremos ver Ele voltando por essas nuvens e dizendo: vede bendito de Deus pais para o reino preparado para vocês desde a fundação dos mundos. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Receba a nossa adoração e a nossa glória, e a sua glória, Senhor, para todos sempre. Senhor amado. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter mais uma vez compartilhado da parte do Senhor com os amados irmãos dessa igreja abençoada que é a Assembleia de Deus Vencendo em Cristo. Amém. Devolvo a palavra. Aleluia. Glórias a Jesus, meus amados irmãos, por essa palavra tão fortalecedora, né? Palavra que veio mesmo no início do ano para restaurar as nossas forças num período tão conturbado de nossas vidas. Veio nos despertar para esse grandioso amor. Um amor sublime, um amor suave e um amor forte, ao ponto de estar em um madeiro, por mim e por você, por todos nós. Glórias a Jesus. Meus amados irmãos, nessa noite abençoada,
Que o Senhor Jesus, Ele olhe para todos nós com seu olhar de clemência e misericórdia. Entre em cada lar nessa noite, em cada coração, verificando as necessidades, tirando as impurezas, quebrando o que precisa ser quebrado, destruindo todas as barreiras que foram colocadas pelo mundo e enchendo com o Espírito Santo de Deus, para que possamos levar essa mensagem, não porque temos dignidade, não porque somos alguma coisa, não, mas porque Deus nos amou. E Ele nos escolheu muito antes de nós o escolhermos, de nós aceitarmos como Senhor e Salvador de nossa vida. E que o Senhor Jesus nessa noite, meus amados, Ele venha operar na minha e na tua vida, trazendo saúde, trazendo graça, trazendo bênçãos, abençoando para que nunca falte o pão natural e o pão espiritual na minha e na tua casa. Que a nossa tranquilidade esteja nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele já carregou tudo de ruim que tinha de imundo, como o profeta nos trouxe na sua cruz. Ele levou tudo de ruim. Então o que temos agora é as bonanças de Jesus. Mas lembrando que nós estamos sobre a sua graça. E tem algumas pessoas que dizem que temos que inquirir Jesus, inquirir Deus. Não, nós vivemos pela sua graça. E a graça é uma coisa que é dada de graça, mas apenas para aqueles que creem. E estamos aqui porque cremos em Jesus. E essa noite consagramos a Ele toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Para os nossos irmãos que estão conosco fortalecendo a adoração dessa noite, eu peço perdão por não poder falar o nome de todos como de costume. Estamos num momento atípico em que estamos de viagem e nós não estamos com a aparelhagem completa para fazer a saudação de todos os irmãos. Mas, meus amados, sintam-se abençoados, sintam-se abraçados. Um feliz ano novo a todos. Os votos de todos nós que tecemos para 2021, que Jesus esteja em nossas vidas. Que Ele nunca se afaste da gente. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meus amados, quero ressaltar os comunicados que sempre fazemos. A Igreja Assembleia de Deus Vencendo em Cristo de Lavras da Mangabeira está com os cultos regulares nas terças, quintas e domingos, a partir das 19 horas, na rua Terêncio Correia Ferre, número 241, na rua de Orlando Sade, em Lavras da Mangabeira. Tomando todas as providências para o afastamento social e termos um culto digno, um culto de adoração, sem nos preocuparmos com o risco da pandemia, da Covid-19. E nos sábados, a partir das 14 horas, pelas ondas da Rádio Boqueirão FM 104.9, o programa Vencendo em Cristo, na coordenação e direção do pastor Carlinhos, que é o nosso pastor presidente, a qual eu quero estender os nossos cumprimentos, a nossa saudação em Cristo Jesus e espalhar a todos que nos acompanharam até agora, que uniram a nossa adoração, o pastor Samuel e o pastor André da congregação e o pastor Enilson da Congregacional Central de Campina Grande. A todos os homens de Deus que dedicam a sua vida a levar o Evangelho da salvação, o nosso grande abraço. Estão em nossas orações pessoais e particulares, porque o mundo precisa de homens assim, que se dispõem a levar o Evangelho de Cristo. Quando eu digo homens, meus irmãos, não é que eu seja machista, mas eu englobo homem e mulher. Porque todos nós precisamos dedicar-nos a Cristo Jesus. Amém. Porque o mundo precisa de mais amor. É isso que o mundo está precisando. E num momento desse, é só isso que nós temos a levar. Aos demais, que tenhamos um resto ótimo de noite, final de semana maravilhoso e um 2021 na presença do Altíssimo. Amém? Sim. Vamos orar, né? Tu quer fazer a oração? Quer não?
Aproveitado os irmãos. Aproveitando os irmãos que estão conosco nessa noite, fortalecendo e unindo as orações e a adoração nessa noite, queremos convidar a irmã Paloma para nos trazer a oração final dessa noite. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, né, irmãos? Amém. Pedimos ao Senhor, na sua graça, na sua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, bendito e glorioso é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, ó Pai. Estamos na tua presença, Senhor, para dizer que tu és grande, que tu és Deus, Senhor, para render graças, para aprender mais de ti, Senhor, para nos aproximarmos de ti, ó Pai. Senhor, nessa noite eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão que aqui está, Senhor. Abençoa os irmãos que estão assistindo essa live agora, Senhor. Vem com providência, vem com a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, que cada um de nós precisamos, ó Pai. Tu és o Deus da misericórdia, Pai, da graça, do amor, Senhor, como foi falado hoje à noite, Senhor. Tu és também o Deus da justiça, o Deus que tudo sabe, Pai. Senhor, vem, nos abençoa, derrama da tua graça, trata conosco, Senhor. Limpa e corta as arestas, Senhor, apara as arestas, Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais na tua presença, te adorando, te buscando, Senhor, e rendendo graças a ti, Senhor, como os filhos, Senhor, que amam ao Pai, Senhor. Nós te amamos porque tu, Senhor, nos amou primeiro, Senhor. Nessa noite eu te peço, protege a cada um, nos dá uma noite de paz, de descanso, Senhor. Nos faz repousar, Senhor, renova nossas forças e as nossas esperanças, Senhor. Primeiramente em ti, Senhor, porque tu és o Deus que tudo pode. Senhor, nessa noite eu te peço, guarda-nos, Senhor. Nos dá uma noite de paz e descanso e de alento, Senhor, nos teus braços. É o que eu te oro e te peço, Senhor, em nome de Jesus, nosso único Salvador. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce e meiga consolação do Espírito Santo desça sobre cada um de nós nessa noite e permaneça para sempre. Amém. 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 Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus esteja com cada um nessa noite e por toda a vida. Pois eu sei ao lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, o nosso Deus, digno tu és de receber todo o louvor. Vamos clamar, então vem, Santo é o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo o louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, tenham todos um ótimo final de semana. Graça e paz. Que Jesus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.